É possível que os restos mumificados de Pachacudi estivessem localizados na caverna sob o Templo do Sol, que Bingham originalmente acreditava ser uma câmara funerária. Imagine um lugar construído no alto dos Andes, com uma alvenaria tão precisa que desafia a lógica, esculpido sem ferramentas de ferro, rodas ou escrita. Os segredos de Machu Picchu não se resumem a como foi construído, mas sim a quando. Uma cronologia que pode ser muito mais antiga do que qualquer um admite. Os arqueólogos há muito aceitam que sua construção tenha ocorrido por volta de 1450 d.C. No entanto, novas evidências geológicas e artefatos ocultos sugerem uma história muito mais antiga, levantando uma questão inquietante. O que temos ignorado sob a superfície durante séculos? E se a verdadeira história desafiar tudo o que pensamos saber sobre essa maravilha antiga, o enigma dos artefatos escondidos? Em 1912, apenas um ano após a famosa expedição de Hiram Bingham, um tesouro de artefatos de Machu Picchu chegou a Yale, totalizando mais de 46 mil peças. Mas, entre as inúmeras caixas e engradados, 3 se destacavam. Foram levados para uma seção restrita, sem números de catálogo, apenas etiquetados para análises posteriores. O acesso era limitado e os detalhes sobre seu conteúdo desapareceram em arquivos e sob forte segurança. Esse sigilo levanta uma questão simples, porém poderosa. O que havia dentro dessas caixas que as tornava sensíveis ou confusas demais para serem compartilhadas? O Peru lutou por décadas para reaver os artefatos, e embora a maioria tenha sido devolvida em 2011, essas 3 caixas permaneceram misteriosamente para trás, perdidas durante o transporte, mas não esquecidas. O destino desses objetos está intimamente ligado ao grande mistério que envolve a história de Machu Picchu. Eles podem conter pistas que poderiam alterar tudo o que pensamos saber, mas a falta de transparência só alimentou especulações. Por que tão pouca informação surgiu sobre esses objetos por mais de um século? O próprio Bingham mencionou algo incomum em seu diário pessoal de 1914. Ele encontrou ferramentas no terraço mais baixo, feitas de material desconhecido, e tinha um metalurgista de prontidão para realizar testes. No entanto, nenhum estudo subsequente foi publicado e os resultados desapareceram em arquivos que permanecem inacessíveis. O metalurgista, Dr. Harold Wentworth, trabalhou em Yale durante esse período, mas suas anotações sobre o assunto foram mantidas em segredo e o acesso a elas foi negado até 1987. O que poderia haver de tão controverso em suas descobertas? Esse padrão de descoberta seguida de silêncio não é isolado. Ele se repete ao longo de décadas. Em 1968, uma equipe de construção perto de Cusco descobriu uma câmara selada sob uma estrada inca, repleta de ferramentas de metal que não correspondiam à metalurgia inca conhecida. A câmara foi selada e nunca foi investigada publicamente. Mais recentemente, em 2001, um radar detectou um vazio sob o Templo do Sol em Machu Picchu, mas as permissões para escavação foram negadas devido a preocupações com a preservação. Existe uma sensação constante de que algumas descobertas simplesmente não devem ser exploradas mais a fundo. Mesmo as tentativas de documentar anomalias enfrentaram obstáculos. Em 2009, uma equipe de documentaristas registrou distúrbios magnéticos perto da pedra de Inihatana, causando o mau funcionamento dos equipamentos e fazendo com que as bússolas girassem descontroladamente. As imagens nunca foram exibidas e os resultados permanecem inconclusivos. Essas obstruções criam um padrão que sugere que não se trata apenas de ineficiência burocrática, mas de uma hesitação deliberada em investigar mais a fundo. Será que existe conhecimento oculto sobre essas barreiras? Nada disso confirma o que se encontra nessas caixas ou câmaras seladas, mas a recusa repetida de acesso sugere uma história muito maior do que a de um sítio arqueológico comum. Isso suscita uma dúvida crescente. Será que esses artefatos e espaços ocultos desafiam a história aceita? Se sim, o que essas revelações podem significar para a nossa compreensão de Machu Picchu e das pessoas que a habitaram? Esse enigma serve como porta de entrada para desvendar verdades ainda não reveladas. As questões não respondidas em torno desses artefatos preparam o terreno para explorar como Machu Picchu foi construída.
As maravilhas arquitetônicas de Machu Picchu. Machu Picchu está situada a quase 2.400 metros acima do nível do mar, em um terreno andino acidentado que desafiaria até mesmo os construtores modernos. No entanto, os incas moviam pedras enormes, algumas pesando até 50 toneladas, por encostas íngremes de montanhas, sem o uso de rodas ou ferramentas de ferro. Eles talhavam essas pedras com tanta precisão que um cartão de crédito não conseguiria passar entre suas juntas. Este nível de habilidade artesanal é notável por si só e permanece difícil de replicar hoje sem maquinário avançado. Engenheiros civis e arquitetos que estudaram o sítio arqueológico admitem que duplicar tal precisão e escala apenas com cinzéis de cobre e cordas parece quase impossível. As pedras estão alinhadas com eventos astronômicos com uma precisão impressionante, milimétrica, o que sugere um profundo conhecimento tanto de engenharia quanto dos ciclos celestes. Os especialistas de hoje costumam dizer que isso exigiria guindastes, modelagem computacional e níveis a laser. Os incas realizaram tudo isso de forma diferente, um fato que continua a intrigar e desafiar estudiosos do mundo todo. O que aumenta a complexidade é a ausência de qualquer escrita ou projeto técnico conhecido da civilização inca. Com apenas a tradição oral e a experiência prática, eles coordenaram vastos projetos de construção como Machu Picchu, trabalhando em altitudes extremas e condições adversas. Essa conquista técnica por si só desafia as suposições sobre o nível de conhecimento e engenhosidade dos antigos habitantes. Isso também nos convida a refletir se compreendemos plenamente todos os fatores envolvidos em seus métodos, apesar da grandiosidade do local. Ainda existem dúvidas sobre a sua origem. Machu Picchu foi realmente construída do zero pelos incas em um único período por volta de 1450? Ou poderia ter sido construída em etapas, incorporando estruturas anteriores, que agora estão escondidas sob ou dentro dos terraços? Essa teoria ganha força à medida que examinamos o desgaste e a erosão contrastantes em diferentes seções do sítio. Os mistérios se aprofundam quando a análise geológica entra em cena. Certas faces de pedra nos terraços inferiores mostram padrões de erosão inconsistentes, com apenas 600 anos de exposição. Em vez disso, elas exibem marcas de milhares de anos de erosão hídrica, indicando uma origem mais antiga para pelo menos parte do sítio. Isso sugere que a construção de Machu Picchu foi muito mais complexa no tempo ou envolveu a reutilização de estruturas muito mais antigas. Tais evidências nos forçam a confrontar possibilidades incômodas. Uma civilização perdida precedeu os incas? Ou os incas descobriram um antigo complexo e o adaptaram para seu próprio uso? Qualquer um dos cenários expande a história muito além das cronologias arqueológicas convencionais. Este debate atinge o cerne da verdadeira história de Machu Picchu e do conhecimento oculto logo abaixo da superfície. As surpreendentes descobertas geológicas naturalmente levantam questões sobre a resistência a novas ideias dentro da comunidade acadêmica. Por que as evidências que desafiam a cronologia estabelecida foram rejeitadas ou descartadas? Essa relutância em aceitar visões alternativas não é apenas frustrante, mas aponta para forças mais profundas em ação na história de Machu Picchu. A investigação não termina aqui. A complexa interação entre descoberta e negação molda nossa compreensão muito além dos blocos de pedra e das ferramentas antigas. Indícios geológicos desafiam a cronologia. Em 2013, o Dr. Robert Schoch, um geólogo conhecido por seu trabalho controverso sobre o Sphinx, realizou análises de erosão em Machu Picchu com o objetivo claro, porém imparcial, de compreender os padrões de desgaste do sítio. O que ele descobriu, contudo, contradisse a cronologia histórica aceita e abalou os alicerces da cronologia inca. Os terraços inferiores apresentavam desgaste da pedra consistente com milhares, e não centenas, de anos de erosão hídrica. A história tradicional inca situa a construção de Machu Picchu por volta de 1450, aproximadamente 600 anos atrás. No entanto, a erosão hídrica nessa profundidade requer uma exposição muito mais longa, milhares de anos em termos geológicos.
Esse tipo de discrepância sugere que partes de Machu Picchu são anteriores à civilização Inca em séculos ou mesmo milênios. As implicações são profundas, pois desafiam a história de origem aceita pela maioria dos historiadores e arqueólogos. A análise de choque também revelou diferenças entre os terraços inferiores e as estruturas superiores. As áreas superiores apresentavam menos erosão e um estilo diferente de alvenaria, indicando múltiplas fases de construção ou trabalhos significativos de restauração em uma data posterior. Essa complexidade em camadas sugere que o sítio pode ter evoluído ao longo de um período muito extenso, em vez de surgir totalmente formado durante o período Inca. Quando Schoch submeteu sua pesquisa a 3 periódicos acadêmicos, todos rejeitaram os artigos. A razão declarada não foram falhas metodológicas, mas sim o fato de suas conclusões desafiarem a cronologia estabelecida. Em outras palavras, suas descobertas não se encaixavam na narrativa aceita, então foram ignoradas. Essa relutância institucional em considerar evidências inconvenientes é uma barreira comum à reescrita das linhas do tempo históricas. Além da erosão, os dados geológicos corroboram a possibilidade de Machu Picchu ter sido construída sobre uma base muito mais antiga ou desenvolvida em etapas ao longo de milênios. Se isso for verdade, nossa compreensão se altera, passando de uma única conquista cultural para uma história em camadas muito mais complexa. Sugere que os Incas podem ter sido guardiões de um sítio antigo, em vez de seus criadores originais. Essas pistas geológicas remetem aos artefatos misteriosos e às descobertas restritas em arquivos e câmaras seladas. Juntas, elas pintam um quadro de história obscura e conhecimento oculto que a academia tradicional reluta em encarar. Estaria a verdade enterrada sob camadas de terra e burocracia? As evidências apontam nessa direção. O que emerge disso é uma história onde a ciência confronta a tradição e a curiosidade colide com a autoridade. As antigas pedras de Machu Picchu podem conter uma cronologia secreta que poucos têm permissão para explorar. E a verdadeira história poderia reescrever tudo o que pensávamos saber sobre as Américas antigas. Os mistérios se aprofundam ainda mais, pois as tentativas de investigar o sítio arqueológico enfrentam obstáculos que vão além do debate acadêmico, sugerindo forças determinadas a manter certas portas fechadas. Descobertas suprimidas e pesquisas restringidas. Apesar das pistas tentadoras que apontam para uma história mais profunda sobre Machu Picchu, os esforços de investigação frequentemente encontram obstáculos inesperados. Décadas de descobertas terminaram repetidamente em silêncio, registros perdidos ou negação total de acesso. O padrão é impressionante. Entusiasmo inicial com a descoberta de novos achados, seguido por uma interrupção repentina imposta pelas autoridades, que alegam preocupações com a preservação ou outros motivos. Essa mistura de descobertas e obstruções pinta um quadro misterioso do que realmente pode estar escondido sob a superfície. Um exemplo crucial ocorreu em 1968, quando uma equipe de construção perto de Cusco descobriu uma câmara selada sob uma antiga estrada inca. Dentro dela, foram encontradas ferramentas de metal que não correspondiam a nenhum exemplo conhecido da metalurgia inca. Em vez de prosseguir com os estudos, a câmara foi selada e nunca mais mencionada publicamente, como se alguém tivesse decidido que a investigação deveria terminar ali. Esse fechamento abrupto levanta questões sobre qual conhecimento foi suprimido e por quê. O século XXI trouxe frustrações semelhantes. Em 2001, um radar de penetração no solo revelou um vazio sob o Templo do Sol em Machu Picchu, um espaço subterrâneo que poderia potencialmente conter novas descobertas. O governo do Peru negou as licenças de escavação, alegando preocupações com a preservação do local. Mas muitos veem isso como mais um exemplo da relutância em desvendar verdades incômodas. Essa mesma cautela se manifesta novamente com a tecnologia moderna. Em 2009, uma equipe de documentaristas registrou anomalias magnéticas perto da Pedra de Inirratana, um local sagrado e misterioso em Machu Picchu. Seus equipamentos apresentaram defeitos e as bússolas giraram erraticamente, mas as imagens nunca foram exibidas, deixando o público com perguntas sem resposta. Esses momentos
sugerem que algo incomum resiste à investigação, sejam fenômenos naturais ou outras forças em ação. As tentativas de desvendar essa história têm sido frequentemente bloqueadas por poderes institucionais. Em 2017, o Dr. Júlio Valdívia, um respeitado arqueólogo peruano, solicitou permissão para usar a varredura por ressonância de átomos de lítio, uma técnica não invasiva usada mundialmente para mapear estruturas subterrâneas em Machu Picchu. Seu pedido foi negado repetidamente ao longo de vários anos, sem qualquer explicação pública. Essa recusa se estendeu até sua morte prematura em 2023. A questão que permanece é por que as ferramentas científicas modernas são tão frequentemente rejeitadas em um sítio que clama por exploração. Seria apenas uma questão de preservação? Ou haveria um motivo mais profundo? Arquivos perdidos, anotações secretas de laboratório e acesso restrito alimentam a crescente suspeita de que a história completa de Machu Picchu está sendo deliberadamente ocultada. Essa supressão persistente faz da busca pela verdade tanto uma batalha contra a burocracia quanto contra o tempo e a deterioração. Isso sugere que Machu Picchu guarda segredos que alguns preferem deixar enterrados, não porque não existam, mas porque são poderosos demais ou disruptivos demais para serem revelados. Essa resistência à pesquisa e à transparência se conecta intimamente com as estranhas ferramentas de metal encontradas perto de Cusco, direcionando nosso foco para tecnologias inexplicáveis que desafiam nossa compreensão das civilizações antigas. As evidências metalúrgicas desaparecidas. Entre os muitos mistérios que cercam Machu Picchu está o curioso caso das ferramentas de metal que não se encaixam na tecnologia inca conhecida. Os incas trabalhavam principalmente com cobre e bronze, mas, em diversas ocasiões, surgiram implementos de metal mais pesados ou mais avançados, levantando questões complexas sobre as origens e as capacidades daqueles que realmente construíram ou influenciaram o sítio arqueológico. Essas anomalias abrem uma janela para o que podemos estar perdendo sobre a metalurgia antiga nos Andes. Em 1914, a descoberta de ferramentas desconhecidas por Bingham no terraço mais baixo despertou o interesse inicial da metalurgia. No entanto, os resultados nunca foram além de algumas discussões privadas e dos arquivos restritos de Yale. O Dr. Harold Wentworth, um metalúrgico envolvido na época, compilou anotações de laboratório que permanecem trancadas e inacessíveis aos pesquisadores até hoje. A razão dada para a negação de acesso, mesmo décadas depois, foi que os métodos proprietários daquela época ainda estavam protegidos. Uma alegação incomum para um material histórico como esse. Esse sigilo torna-se ainda mais intrigante pelos relatos de 1968 perto de Cusco, onde ferramentas de metal foram descobertas em uma câmara selada sob uma estrada inca. Essas ferramentas não correspondiam às técnicas de metalurgia conhecidas atribuídas à cultura inca e nunca foram estudadas ou exibidas. Sua existência sugere uma tradição tecnológica diferente, possivelmente muito mais antiga ou mesmo externa aos próprios incas. A presença dessas ferramentas de metal desafia a narrativa de que os incas não possuíam ferramentas de ferro e equipamentos metalúrgicos sofisticados. Se eles, ou uma civilização anterior, possuíssem uma metalurgia mais avançada, isso alteraria radicalmente nossa compreensão da cronologia tecnológica na América do Sul pré-colombiana. Também ofereceria uma possível chave para a compreensão de como as imponentes estruturas de pedra de Machu Picchu foram criadas. Para complicar ainda mais o cenário, a comunidade científica ignorou ou suprimiu amplamente essas descobertas. Poucas ou nenhuma pesquisa convencional investiga esses enigmas metalúrgicos, possivelmente porque eles desafiam a estrutura arqueológica aceita que atribui Machu Picchu exclusivamente ao período Inca, por volta de 1450. A relutância em reavaliar essa cronologia deixa muitas perguntas sem resposta. Compreender a verdadeira natureza dessas ferramentas de metal pode revelar tecnologias perdidas ou influências culturais esquecidas, lançando luz sobre quem realmente construiu Machu Picchu e como. Elas podem explicar a extraordinária precisão no corte de pedra e o transporte de blocos maciços que as ferramentas incas convencionais parecem incapazes de realizar.
Essa evidência metalúrgica ausente é uma peça crucial do quebra-cabeça, conectando os artefatos ocultos e as pistas geológicas com as realidades técnicas da construção em Machu Picchu. Para desvendar um mistério, devemos considerá-los todos em conjunto. Ao contemplarmos o que ainda precisa ser revelado, encontramos indícios sob a superfície, sombras e vazios literais que podem esconder respostas poderosas o suficiente para reescrever a própria história. As profundezas invisíveis sob Machu Picchu. Sob os terraços deslumbrantes e as monumentais muralhas de pedra de Machu Picchu, esconde-se um mundo oculto que poucos tiveram a oportunidade de explorar. Em 2001, um radar de penetração no solo revelou um vazio sob o Templo do Sol. Um misterioso espaço subterrâneo que pode guardar segredos além da nossa imaginação. Em vez de permitir a escavação, as autoridades peruanas negaram o acesso, alegando preocupações com a preservação. Essa recusa se soma a um padrão crescente de investigações restritas no sítio arqueológico. Os esforços para desvendar o que se encontra abaixo da superfície têm sido contínuos, porém repletos de obstáculos. Tecnologias não invasivas, como a varredura por ressonância de átomos de lítio, que poderiam mapear com segurança as estruturas subterrâneas sem perturbar o local, foram propostas, mas tiveram suas autorizações repetidamente negadas. Notavelmente, o Dr. Júlio Valdívia apresentou tais propostas em 2017, 2019 e 2022, sendo rejeitado em todas as ocasiões. Sua morte em 2023 encerrou sua busca para desvendar o que jaz abaixo da superfície, mas deixou sérias questões sobre os motivos pelos quais o progresso foi tão persistentemente bloqueado. Para aumentar o mistério, em 2009, uma equipe de documentaristas filmou perto da pedra de Intihuatana, um local sagrado em Machu Picchu, e deparou-se com estranhas anomalias magnéticas. Bússolas giravam descontroladamente, equipamentos eletrônicos apresentavam mau funcionamento e nada conseguia explicar o fenômeno. As imagens foram mantidas em sigilo e nunca foram divulgadas, deixando a curiosidade do público insatisfeita e sugerindo um poder inerente às pedras que desafia as explicações convencionais. A existência dessas anomalias sugere algo mais do que apenas artefatos físicos sob Machu Picchu. Abre a possibilidade de câmaras ocultas, câmaras desconhecidas ou até mesmo uma rede subterrânea que poderia reformular nossa compreensão do propósito e da história do sítio arqueológico. Essas irregularidades magnéticas e vazios detectados por radar sugerem que grande parte da história de Machu Picchu permanece enterrada, trancada não apenas pela terra, mas também por decisão humana. Durante séculos, o público em geral e alguns especialistas foram impedidos de acessar esses reinos subterrâneos. A negação repetida de permissões para escavação ou para o uso de equipamentos avançados de escaneamento alimenta a suspeita de que a verdade esteja sendo deliberadamente ocultada. Seja para proteger o patrimônio cultural ou para encobrir revelações históricas explosivas, o bloqueio é inegável. Além de simplesmente impedir o acesso, o padrão de sigilo que envolve Machu Picchu evoca a sensação de que o sítio arqueológico guarda conhecimento que poderia desestabilizar as narrativas históricas estabelecidas. Poderiam as camadas subterrâneas esconder civilizações perdidas no tempo? Tecnologias que vão além da nossa compreensão atual ou das evidências nos obrigam a reconsiderar quem realmente construiu Machu Picchu e quando. As questões são tão profundas quanto os próprios vazios ocultos. Apesar das barreiras, algumas fontes internas afirmam ter visto dados de pesquisas e escaneamentos proibidos. Sugerem que estes revelam complexos sistemas de túneis e câmaras repletas de artefatos desconhecidos. Embora essas alegações permaneçam extraoficiais, reforçam a ideia de que Machu Picchu guarda segredos que muitos não estão dispostos a revelar. No fim, as profundezas invisíveis de Machu Picchu representam um dos maiores enigmas arqueológicos da Terra. Elas nos desafiam a repensar a história, questionar as cronologias aceitas e considerar o que permanece oculto sob as pedras. A jornada para desvendar a verdade continua, limitada, mas jamais extinta. Machu Picchu é mais do que uma cidade antiga. É um mistério envolto em pedra, segredos
e silêncio. De artefatos ocultos e engenharia impossível a explorações proibidas sob a superfície, o que sabemos é apenas o começo. Se você tem curiosidade sobre essas histórias não contadas e quer continuar desvendando os segredos da história, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises aprofundadas. A verdade está à sua espera sob a superfície.